Muita boa tarde para vocês, queridos alunos. Hoje nossa aula gravada por motivos de força maior, tá bom? E aí a gente vai entrar no assunto que a gente vai dar continuidade sobre a história do Brasil e agora sobre a história do Ceará, falando sobre os povos indígenas que habitam aqui, ou que habitaram o nosso território, mas que infelizmente também muitos desses povos já desapareceram desde a época da colônia, né, da colonização. O extermínio dos indígenas. Eu falei do extermínio dos indígenas, dos povos indígenas lá no México, né, dos maias, dos astecas, dos incas aqui no Peru. E a gente também teve esse extermínio na história do Brasil durante a época da colonização portuguesa. E esse processo ele continuou desde lá, não se encerrou lá, ou até os dias atuais. A gente vê que os indígenas não têm seus direitos respeitados aqui no país, tá certo? E é um pouquinho disso que a gente vai ver agora na nossa aula, tá bom? Primeiramente, eu vou compartilhar com vocês um material de apoio para a gente ver justamente essa questão, tá? Vocês podem ver aí na telinha de vocês, né? Um vídeo que vai passar para vocês, tá? E os indígenas, eles são os primeiros habitantes aqui das Américas, né? No Ceará não seria diferente, tá? As nações indígenas do Ceará. Há pouco mais de 500 anos, os conquistadores europeus vindos de Portugal chegaram nas terras que viriam se chamar de Brasil. Os povos que viviam já tinham chegado aqui há milhares de anos, como eu falei para vocês, né? Através do Estreito de Bering, foram descendo da América do Norte até chegarem aqui nessa região. Aí depois ele vai falar aqui das muitas nações indígenas que já habitaram aqui o nosso território, né? Inclusive aqui em Aracati, tá? Como os baiacus, os potiguaras, os tupis, os janduíns. Esses eram os principais povos que habitavam a região que hoje fica o Aracati, tá bom? Chamado Baixo Jaguaribe. A maioria desses povos, vocês podem ver, são de origem tupi e falavam a língua tupi, tá certo? Realizavam cultos a elementos da natureza. Hoje, oficialmente em Aracati, não existem mais comunidades indígenas, né? Não existem mais remanescentes, pelo menos não de forma oficial. Isso também não significa que a sua presença tenha sido completamente apagada, tá bom? No estado do Ceará, são 14 os povos indígenas que ainda são reconhecidamente, comprovadamente indígenas, né? Esses 14 povos estão em 18 municípios cearenses, como vocês podem ver aqui, né? Em Itarema, Itapipoca, Caucaia, Maracanaú, Aquiraz, Pacatuba, Aratuba, Canindé, Boa Viagem e outros aqui. Novo Oriente, tá? São Benedito, Carnaubal, Aracatiano, tá bom? Aqui são os povos, tá? As origens deles, os anassés, os potiguaras, os tapebas. Depois vocês verão essas imagens, essa imagem especificamente, mais detalhes, tá? Ó, como eu vim falando, foram muitas as populações indígenas extintas no Ceará, inclusive em Aracati. Extintas no sentido de povo, né? Aquela nação indígena não existe mais, tá certo? Não quer dizer que não existam remanescentes ou descendentes desses povos. Você tem pelo menos uns 20 povos que eram da área da pecuária que desapareceram durante o período colonial. Foram povos que desapareceram os jucás, os icós, por exemplo. No Vale do Jaguaribe, praticamente todos os povos foram extintos. Mesmo com conquistas somadas em anos de militância, os índios não estão livres do preconceito e das sempre iminentes ameaças de conflito por parte de poceiros que reivindicam lotes em ocupações de grupos indígenas. A presença das diversas nações indígenas que moravam no Ceará permanece, por exemplo, no vocabulário, nos modos de morar, de comer, de trabalhar, de curar os doentes, de cantar, de dançar, entre outros hábitos. Eu falei que a própria palavra Aracati, vocês estão lembrados,
eu falei numa das aulas anteriores, a própria palavra Aracati, Jaguaruana, Itaiçaba, tudo isso aí é de origem, o Ceará, né? Tudo de origem indígena. As comidas, né, feitas de milho, né, principalmente a mandioca, tudo isso aí é de origem indígena, tá? A herança, ela se renova, se mantém viva, pois nas diversas culturas das pessoas que vivem no Ceará, é possível perceber que os costumes e tradições indígenas foram repassados de pai para filho até os dias atuais. E aí, gente, tem uma atividade para vocês que eu elaborei. Vou pedir para vocês, por exemplo, dizerem alguns exemplos de nomes indígenas, né, que ainda são usados até hoje, não só de cidades, tá? Pesquisem aí da internet que nomes indígenas ainda são usados até hoje, tá bom? E tem outras perguntas também sobre os povos indígenas aqui do Ceará, tá bom? Faça a pesquisa, preste atenção nesse número, são 14 povos indígenas espalhados em 18 municípios, tá certo? Em Aracati não existe mais, oficialmente, tá bom? Era isso a aula de hoje. Uma boa tarde para vocês. Responda a atividade, eu vou estar recebendo, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.